Bom, então, no que consiste basicamente o trabalho de desenho cego? Na verdade, a gente está alimentando a nossa memória com dados visuais do objeto e estimulando uma sensação tátil ao mesmo tempo, como se a gente estivesse tocando o objeto. Como é uma verdadeira viagem na maionese, então a coisa deve ser realizada de uma maneira diferente. Primeiro, que esse método já é conhecido de muito tempo por diversos artistas e fundamentalmente ele foi bastante desenvolvido naquele livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da autora Betty Edwards, e é um exercício que dá muito resultado, né? Visualmente, no papel, ele não fica bonito. Por quê? A ideia é a seguinte: o que o meu olho estiver enxergando, né, o contorno, as partes internas, tudo aquilo que eu tiver, todo o trajeto de contornos e linhas que eu fizer com os meus olhos, ao mesmo tempo eu vou estar realizando o mesmo trajeto no papel. Só que por que ele se chama desenho cego? Ao invés de eu desenhar normalmente como eu faria, vou lá rabiscando, copiando, etc., eu não posso olhar para o papel. O grande segredo do trabalho do desenho cego é justamente esse. A gente não olha para o papel. O resultado visual não fica bonito porque a gente não está enxergando, né? Enfim, as linhas ficam fora do lugar, o traçado fica até meio esquisito. Se bem que eu já cheguei a ver gente, depois de tanto treinar desenho cego, chegava a fazer alguns desenhos cegos até próximos do real, mas isso é preciso bastante treino e não é a função principal desse exercício. Não é um desenho para ficar bonito, mas é um desenho para estimular a nossa mente e fazer a gente entrar num estado de concentração tal que a gente consiga desenhar a folha. Ah, Fábio, eu não vou conseguir olhar, é difícil você se controlar para não olhar a folha. Você pode fazer a seguinte brincadeira. Pega uma outra folhinha de papel, né, faz um furo nessa folha, coloca o seu lápis ali, né, e aí desenha com o papel atrapalhando a sua visão, né? Então, por mais que você caia na tentação de olhar para baixo, você vai dar de cara só com uma folha em branco e não vai ver o seu desenho, né? Então a ideia é essa: olha fixamente para o objeto, não desvia o olhar dele e o trajeto que você for fazendo com os olhos, você faz com o lápis. Lentamente, sem pressa e, importante, não sei se é uma regra, se poderia considerar assim como uma regra, mas eu tenho percebido que quando eu aplico dessa maneira com as minhas turmas, eu tenho muito mais resultado, né? Ele pode, a rigor ele pode ser feito de qualquer maneira, mas ele dá mais resultado quando a gente desenha a figura de uma vez só, sem desencostar o lápis do papel. Ai, como é que eu vou fazer o traçado interno? Desloca o lápis pela folha, vai executando ele todo, mesmo os detalhes internos, sem olhar para o papel. Então você encosta, de preferência escolhe um canto para fazer, sem pressa, devagar você vai desenhando a figura toda. De repente eu vou começar ali por baixo, mas não é que seja uma regra começar por baixo, mas eu quero começar de repente ali por baixo. Então vou encostar o lápis na posição e a partir de agora eu não olho mais para a minha folha, eu olho só para o objeto, né? Se você quiser controlar aquela tentação de olhar para a folha, então você acaba cobrindo o desenho dessa maneira, né? Então vamos olhar ali e vamos rabiscar, sem pressa, procurando não desencostar o lápis do papel. Percebe que eu estou com uma certa dificuldade de falar, porque quando a gente entra nesse estado de concentração, o falar atrapalha o desenhar, né? Então é um exercício, até coloca uma musiquinha calma, relaxa, viaja na maionese aí, mas faz o negócio sem ficar falando. O máximo de detalhes internos, relaxado, sem se preocupar se o desenho está bonito ou está feio. É um exercício muito mais de concentração do que de beleza plástica e visual.
eu vou dar uma interrompida e você vai ver o resultado final desse desenho maluco, tá? Pra gente também não gastar muito tempo dessa videoaula. Então tá aí mais ou menos a visão que eu tinha do objeto, né? A ideia é o que? O meu olho ia fazendo o trajeto todo de construção da figura, tal, as partes internas, as curvaturas todas, enfim, da forma inteira do animal. Enquanto eu ia fazendo esse trajeto devagar com o meu olho de maneira concentrada, eu ia repetindo a mesma coisa no papel. Guardou bem essa imagem? Você vai ver que esquisito que fica o desenho feito aqui, né? Então, ó, este é o resultado final do desenho cego. Ah, Fábio, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas a gente percebe que alguns detalhes começam a aparecer e ficar um pouco mais reais, né? Ó, por exemplo, aqui a gente tem a orelha, né? E muito embora ela esteja desproporcional e fora do lugar, ela tem muito mais semelhança física e visual com o formato real da própria orelha. Percebe esse detalhe aqui da crina com as curvaturas todas, né? Se você fizer concentrado, a gente tem todas as curvaturas trabalhadas aqui, né, de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Essa parte frontal aqui da cabeça do cavalo, muito embora esteja desproporcional, a gente tem um grande volume, a gente tem um pequeno volume aqui que seria a narinha do cavalo, um volumezinho aqui para o lábio, que a gente só percebe comparando com o original aqui. Não ficou igual, mas a ideia é o que? A gente tem um volume, outro volume, outro volume. Então, são detalhes que muitas vezes passariam despercebidos. Num desenho à mão livre, às vezes a gente faria esse desenho de uma vez só e simplificaria essas curvas todas por linhas retas e acabaria o desenho ficando totalmente diferente do que deveria. Então, um desenho cego, um aquecimento com desenho cego inicial, ele é fundamental para que a gente possa começar a guardar as formas, as curvaturas todas, a memorizar, a estar tocando o objeto com os nossos olhos, né? Fica um desenho esquisito. De repente você pode até dar um tratamento visual colorido. Eu já fiz algumas experiências assim com desenhos cegos, né? E de um objeto real chegar num trabalho abstrato e fica até interessante. Já fiz essa brincadeira com mãos segurando o objeto e ficou muito bacana. Mas não é o propósito desse exercício. O propósito desse exercício é fazer com que a gente tenha uma sensação tátil, uma sensação de toque do objeto, mesmo sem estar tocando o objeto, né? Que é fundamental para a gente gravar as formas do desenho. Então, observa, toca o objeto, vai desenhar, toca o objeto. Depois de tocar o objeto, faça 1, 2, 3 desenhos cegos. Terminou os desenhos cegos? Aí a gente vai tentar fazer o desenho podendo olhar para a folha, usando esquema de construção conforme a gente aprendeu na última videoaula.